depois de Quintus se dar mal, justamente por causa dela, por causa do envolvimento dela com Domiciano, Messalina acredita que a partir daquele momento ela vai ter a vida que tanto queria. Acredita que de certa forma ela vai ser poderosa por causa do seu envolvimento com Domiciano, já que Domiciano realmente está gostando da companhia dela e até leva ela junto com ele quando vai conversar com Caius para lhe fazer uma proposta. E é claro que ele não aceita não como resposta. E é justamente por não poder dizer não ao imperador que Caius pega tudo o que ele pode e toda a sua família e sai de Roma. Enfim, a princípio parece que realmente a mau caráter vai acabar se dando bem no final, mas não é isso que acontece. E ela nem sequer consegue viver como vivia antes, quando estava casada com Quintus, pois depois de Domiciano perder o interesse por ela, ela fica sem saber o que fazer. Por isso resolve se juntar às suas amigas e faz a mesma coisa que Raabe fazia quando morava em Jericó. Pois é, depois do término do envolvimento com o imperador, a coisa fica feia para o lado de Messalina. Ela continua fazendo a mesma coisa que fazia, mas agora não mais porque ela quer fazer, mas sim porque isso foi o que restou para ela. Messalina e as suas duas amigas, com quem ela convive desde os tempos que ela era casada com Quintus, são convidadas para a festa de Máxima. Messalina está conversando com Fortuna e Lívia, quando de repente ela repara em um homem e é criticada por isso. Fortuna, uma das amigas, pergunta para Melissa se ela não acha que seria melhor ela disfarçar um pouco. Diz que daquele jeito as coisas podem ficar ainda pior para o lado delas, pois a fama delas já está ficando muito feia em Roma. Messalina diz: olha só quem fala, e pergunta para a amiga. Eu digo amiga porque desde quando Messalina era casada com Quintus, ela se reunia para conversar com essas duas mulheres. Elas se reuniam para criticar a vida dos outros. Enfim, até o último capítulo, elas continuam se reunindo. Messalina pergunta para Fortuna quem ela pensa que é para julgá-la. Diz para a amiga não se esquecer que ela a conhece muito bem e sabe das coisas que ela faz. Fala que sabe, por exemplo, que ela paga para Verus. A mau caráter não consegue concluir o que está dizendo. Fortuna interrompe Messalina e diz que é melhor ela ficar calada e a provoca ao chamá-la de Raabe quando tinha sua vida antiga em Jericó. Vou explicar melhor. Ela fala que Messalina está levando a vida como Raabe levava em Jericó antes do seu encontro com Deus, antes de se juntar aos hebreus. Lívia, a outra amiga, pede para Fortuna e Melissa se acalmarem. Diz que é melhor elas mudarem de assunto e em seguida pergunta se alguma delas sabem a relação de Agripa com Máxima. Messalina diz para a amiga que ela nem deveria ter feito aquela pergunta. Fala que ela não pode ser tão inocente assim e pergunta que tipo de relação ela acha que eles têm. Ela diz isso porque não sabe que o homem
é o pai de Máxima, de Isabela. Ela diz para a amiga que qualquer pessoa consegue perceber com facilidade a relação que há entre eles, já que eles moram na mesma casa. Fortuna fala que mesmo Máxima estando vivendo lá naquela bela casa, ela tem dó dela, pois não deve ser nada fácil ter que encarar a sua nova realidade. Diz que depois de ter um homem como Priscos, agora ter que se contentar com ex-famoso judeu e com aquela diferença tão grande de idade. Diz que ele até poderia ser o pai dela. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Três Lagoas, de Araçatuba, de Serranópolis, enfim, me conte ali nos comentários. Messalina diz para a Fortuna que Máxima está muito melhor que ela. Fala que além dela estar vivendo naquela bela casa, ela não faz o que ela faz. Diz que ela não paga para ter a companhia de ninguém. Fortuna fica irritada nessa hora e pergunta para Messalina se ela vai começar tudo de novo. Lívia diz que chega, fala que a fama delas já não está das melhores, por isso é melhor elas pararem com aquele escândalo, pois já estão chamando a atenção dos outros. Fala que se elas continuarem daquele jeito, elas nem sequer vão conseguir serem convidadas para outra festa. Essa conversa de Messalina e as suas duas amigas acontece na festa de Isabela, de Máxima. E Messalina aproveita que a festa teve um final antecipado por causa de um acontecimento para provocar Máxima. Ela fala que é impressionante como ela não consegue ter sorte, mesmo apesar de estar morando lá naquela bela casa. Nessa mesma hora, a conversa é interrompida, pois a gripa acaba passando mal. Isabela fica apavorada e o chama de pai. Ele fica feliz, mesmo apesar de estar passando mal, e logo depois de escutar ela chamá-lo de pai, ele participa pela última vez da série. Messalina não respeita nem mesmo esse momento. Ela se aproxima novamente de Máxima e pergunta o que vai ser dela a partir daquele momento. Fala que agora que ela não tem mais ninguém para sustentá-la, ela vai ter que encarar a nova realidade. E pergunta se ela já parou para pensar naquilo. Máxima diz que ainda não. E pergunta se ela não tem sentimento. Pergunta por que ela não cuida da vida dela. Diz que ela vive decentemente, não precisa fazer a mesma coisa que ela faz para sobreviver. Diz que toda Roma sabe o que ela faz para conseguir dinheiro. Fala que nunca mais ninguém vai querer se casar com ela. Diz que nunca mais ela vai conseguir enganar ninguém. Messalina nem se ofende, pois ela sabe que tudo que Máxima disse é verdade. Mas mesmo assim, ela para de provocar na mesma hora. E essa é a última participação da Mau Caráter na série. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.